Olá! O título desta análise até parece coisa de ficção científica, né? O aminoácido que rouba o tempo. Mas a gente vai investigar como um componente que é essencial para a vida pode, bem, silenciosamente, estar acelerando o nosso relógio biológico. E a pergunta central aqui é quase uma contradição. A gente cresce ouvindo que proteína é sinônimo de saúde, certo? Mas, e se um dos seus componentes mais básicos estivesse, na verdade, trabalhando contra a gente, encurtando a nossa vida? Então, vamos direto ao ponto. A investigação toda começa com uma pista que, olha, à primeira vista, não faz muito sentido. A base para tudo isso vem de estudos com animais. Pesquisadores notaram uma coisa bem estranha. Dietas com restrição de proteína pareciam estender a vida. E isso, claro, levou a uma pergunta fundamental. Se não é a proteína como um todo, será que tem algum aminoácido específico que é o responsável por isso? E é aqui que a lista de suspeitos começa a diminuir. Dois aminoácidos em particular acabaram virando o foco principal da investigação. Vamos então conhecer os nossos dois suspeitos. De um lado, a fenilalanina, que a gente pega da comida. Do outro, a tirosina, que o nosso corpo produz a partir da fenilalanina. E como um se transforma no outro, descobrir qual deles é o verdadeiro culpado, bom, isso se torna um belo desafio. Agora, este slide pode parecer meio complicado, mas a ideia por trás dele é bem simples. Cada um desses picos nos gráficos é um sinal genético forte, encontrado no DNA de milhares de pessoas. E os picos mais altos estão ligados justamente aos níveis de fenilalanina e tirosina. É quase como se o nosso próprio genoma estivesse apontando o dedo para esses dois. Mas como é que se isola o efeito de um único aminoácido em algo tão complexo como a nossa expectativa de vida? É aqui que entra uma técnica científica muito, mas muito inteligente. O grande desafio em estudos de saúde é uma coisa que a gente chama de fator de confusão. Por exemplo, pessoas com níveis mais altos de um aminoácido podem ter outros hábitos, como fumar ou ter uma dieta X ou Y, que também afetam a longevidade. Isso torna bem difícil saber qual é a causa real do problema. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um método poderoso, chamado randomização mendeliana. Pensa nisso como uma espécie de loteria genética. Ao nascer, nossos genes são distribuídos aleatoriamente, quase como um sorteio. Isso cria um experimento natural. Então, ao estudar pessoas que por puro sorteio genético têm níveis mais altos ou mais baixos de alguma substância, dá para isolar a causa real, sabe? Toda aquela confusão do estilo de vida é eliminada. Com essa ferramenta super poderosa em mãos, os cientistas estavam prontos para dar o veredito final. E os resultados? Bom, foram no mínimo surpreendentes. A primeira pista veio de um estudo observacional. Analisando dados de mais de 270 mil pessoas, eles notaram que altos níveis de fenilalanina estavam associados a maior mortalidade, tanto em homens quanto em mulheres. Mas a tirosina, ela mostrou essa mesma associação só nos homens. Guarda esse detalhe, porque ele vai ser bem importante. Então, o ponto crucial é que essa primeira análise mostra só uma associação, uma correlação, mas não prova causa. Para descobrir quem era o verdadeiro culpado por trás dessa história, era preciso usar a tal da loteria genética. E aqui a gente vê o poder da análise genética em ação. Quando os pesquisadores olharam para a predisposição genética, o cenário virou de cabeça para baixo. A fenilalanina, que parecia a grande suspeita, foi inocentada. E a tirosina? Pois é. Pessoas que são geneticamente inclinadas a ter mais tirosina mostraram uma tendência a viver menos. O foco agora está todo nela. Numa análise ainda mais refinada, os cientistas conseguiram isolar o efeito só da tirosina. O resultado foi impressionante. Para os homens, ter uma predisposição genética para mais tirosina foi associado a uma redução de quase 1 ano na expectativa de vida. E nas mulheres, embora houvesse um pequeno efeito, ele não foi estatisticamente significativo. Isso, na prática, quer dizer que a chance de ter acontecido só por acaso é bem grande. Menos 0,91 anos. Esse é o número central do estudo, uma diferença bem significativa na expectativa de vida associada a um único aminoácido e, especificamente, nos homens. Ok, depois dessa investigação toda, o que isso significa na prática, afinal? Qual é a grande conclusão? A conclusão dos próprios autores do estudo, como a gente vê aqui, é bem direta. Eles confirmam que a tirosina está ligada a uma vida mais curta e que esse efeito é muito mais claro nos homens. Então, quais são os pontos-chave para a gente levar daqui? Primeiro, é importante entender.
O estudo fala de altos níveis do aminoácido no corpo, não do consumo normal de proteína na dieta. E o mais importante, embora a tirosina seja vendida como suplemento, essa pesquisa sugere que seu uso a longo prazo pode não ser uma boa ideia para a longevidade. Na verdade, pode ter até o efeito contrário. Com certeza, isso abre caminhos totalmente novos para entender o envelhecimento. E isso nos deixa com uma pergunta final. Se um único aminoácido pode ter um impacto desse tamanho, que outros segredos sobre o envelhecimento estão lá, escondidos no nosso DNA, só esperando para serem descobertos? A ciência continua essa busca. E a gente continua de olho.